O coronavírus avança pelo mundo e uma pergunta que as pessoas cada vez mais se fazem é como se proteger. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil aqui em São Paulo, e nesse vídeo eu vou reunir as principais orientações nesse sentido e mais a ciência por trás delas. São recomendações de infectologistas com quem a gente conversou e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, do Ministério da Saúde brasileiro e do NHS, o Serviço de Saúde britânico. Vamos começar por algo muito simples, mas eficaz. Lave as mãos com sabão, limpando bem entre os dedos e debaixo das unhas por mais ou menos 20 segundos. Essa é uma recomendação básica, como todo mundo sabe, para evitar uma série de doenças. E é bastante eficiente contra o coronavírus porque ele é um vírus envelopado. Momento aula de biologia agora. Além da estrutura que recobre o genoma do vírus, o chamado capsídeo, ele tem um envelope, uma bicamada lipídica, ou seja, de gordura, onde ficam as proteínas que vão fazer a interação com as membranas das nossas células para nos infectar. O envelope pode dar uma ideia que esse vírus é mais forte, mas é justamente o contrário, como explica o Dr. Fernando Spilk, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Essa bicamada lipídica que eles possuem é muito sensível a solventes, sabão, intempéries ambientais, e por isso eles são menos resistentes no ambiente e dependem de contato direto. Se estiver num ambiente público, por exemplo, ou com grande aglomeração, não toque a boca, o nariz ou os olhos sem antes ter lavado as mãos, ou pelo menos limpado-as com álcool. É que o vírus é transmitido por via aérea, ou seja, respirando, mas também pelo contato com as mucosas do corpo. Ainda não se sabe quanto tempo esse coronavírus sobrevive fora do corpo, mas o vírus da influenza, por exemplo, pode resistir por até 24 horas em superfícies mais porosas, como a madeira, explica a infectologista Rosana Richtmann. É por isso que também é importante manter o ambiente limpo, ela diz. Limpar com soluções desinfetantes as superfícies da casa, móveis e celular também. Essa é a segunda recomendação. Muita gente perguntou no nosso vídeo anterior como se limpa um celular. Você pode preparar uma solução com mais ou menos metade de água e a outra metade de álcool e usar um pano limpo para desinfetar seu aparelho e outros objetos de manuseio constante. Lavar as mãos e desinfetar superfícies e objetos valem mais até do que usar uma máscara, dependendo da situação. A doutora Rosana Richtmann ressalta que os brasileiros, ao contrário dos asiáticos, não têm uma cultura de usar máscaras de proteção e muitas vezes não sabem nem colocá-las adequadamente. É preciso trocar com uma certa frequência quando ela ficar úmida, encaixá-la bem nas orelhas. E no caso do coronavírus, as máscaras mais tradicionais não funcionam, segundo o Dr. Fernando Spilk, porque ele é menor do que os poros do material de confecção da máscara, ou seja, conseguem atravessar a suposta barreira. Por isso, em ambientes hospitalares, os profissionais de saúde têm usado máscara com filtros de ar ou filtros com poros menores do que a partícula viral. Mais uma recomendação. Se for possível, evite aglomerações e, claro, mantenha a distância de pessoas com sintomas de gripe. A responsabilidade é ainda maior para quem está gripado, claro. Ao espirrar ou tossir, cubra a boca e o nariz e jogue o lenço fora logo em seguida. Como esse é um vírus novo, as pessoas não têm imunidade contra ele, o que faz com que o contágio seja mais rápido. O número de novos casos tem crescido rapidamente, acreditam os cientistas, também porque o coronavírus pode ser transmitido antes mesmo de os sintomas aparecerem, durante o período de incubação. Apesar de ter uma capacidade de proliferação maior do que a de outros vírus da mesma família, como os que provocaram surtos de SARS em 2002 ou de MERS em 2012, a letalidade desse coronavírus parece ser menor, segundo os dados disponíveis até agora. De acordo com as informações mais recentes divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, cerca de 2% dos infectados morreram. O índice de letalidade da SARS, para vocês terem uma ideia, era de 9,5% e da MERS de 35%. Parte das pessoas que morreram de coronavírus até agora tinham algum tipo de doença prévia, diabetes, doenças cardíacas ou pulmonares. Muitos eram mais velhos, ou seja, para quem está nesses grupos de risco, a proteção é ainda mais importante. Eu fiz uma reportagem detalhada sobre o perfil de 99 pacientes de um hospital em Wuhan e com que sintomas eles chegaram ao hospital. Você pode conferir no link na descrição desse vídeo. A doutora Rosana Richtmann lembra que o fato de pessoas de mais idade ou com alguma comorbidade apresentarem quadros mais graves é relativamente comum entre os chamados vírus respiratórios. Aliás, a OMS passou a chamar o coronavírus de doença respiratória aguda 2019 nCoV. Mas ainda não se sabe bem como é o ciclo do coronavírus no corpo e como o nosso sistema imunológico responde a ele. E essa é a última recomendação: fazer o possível para manter seu sistema imunológico fortalecido. A título de curiosidade, no caso de outros vírus, a resposta do nosso organismo se dá principalmente em duas frentes: a da imunidade celular e a da imunidade humoral.
Vou explicar. Quando a gente fala de imunidade celular, a gente está falando principalmente dos linfócitos, um tipo de leucócito produzido pela nossa medula e que tem, entre outras funções, a de reconhecer as células infectadas e destruí-las. Nesse processo, não só o vírus é destruído, mas a célula que ele infecta também. No processo, parte dos leucócitos também acaba morrendo. Os leucócitos são os glóbulos brancos, é o exército que tenta expulsar os patógenos, vírus, bactérias e fungos do nosso corpo. Quando você faz um hemograma, eles estão lá. Se a concentração no sangue, por exemplo, estiver muito maior que os valores de referência, pode ser um indício de infecção. Se estão muito baixos, pode ser um indicativo de que nosso sistema imunológico está enfraquecido. Já a imunidade humoral se manifesta através dos nossos anticorpos, as imunoglobulinas, que atuam de forma parecida e podem, por exemplo, impedir que o vírus, inclusive, entre na célula. Para manter a imunidade, não tem muito segredo. Dormir a quantidade de horas certa para a sua idade, se alimentar bem, se manter hidratado, fazer exercício físico regularmente, tentar reduzir o nível de estresse se possível e por aí vai. Espero que esse vídeo tenha sido útil, a gente segue acompanhando o tema, se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada e tchau!